Boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de novembro de 2025, uma sexta-feira. Que Deus abençoe a mim, a sua e as nossas vidas. Hoje eu vou ler uma palavra de Deus que se encontra em Juízes 4, a partir do versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor para as nossas vidas. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então aqui fala sobre a história da juíza Débora, e que também ela era profetisa, ela comandava o povo naquela época. Isso também é uma prova de que as mulheres, Deus utilizava as mulheres no reino de Deus. Algumas pessoas fazem acepção de mulheres, tentando reduzir mulheres, infelizmente, nos ministérios, né? Mas Deus sempre usou. Deus usou Débora, usou Ruth, usou Esther, usou Maria, usou várias mulheres que estão na Bíblia, que levavam a palavra de Deus, não tinham medo, eram destemidas, eram mais destemidas até que os homens, para levar a palavra e para enfrentar desafios. Então aqui Débora foi escolhida por Deus e ela comandava o povo nessa época. E o que ela falava, assim as pessoas assim faziam. E os líderes de exército sempre procuravam ela antes de qualquer guerra e qualquer coisa, para ter uma direção, principalmente vindo de Deus. Deus dirigia eles através da vida dela. E assim ela falou para ele que era para Baraque fazer aquilo que Deus tinha ordenado, né? E ele não tinha ido, né? Ele ficou um pouco receoso de ir para a guerra. Mas ela, como profetisa de Deus, serva de Deus, falou: você tem que ir sim, obedecer o que Deus falou, o que Deus determinou, né? E ele, com medo, mesmo assim, ele chamou a ela, porque sabia que Deus também estaria com ela para ir junto com ela na guerra. Claro que ela não ia guerrear, mas ela estaria ali com eles na batalha. Então, ela era muito bem vista pelo povo e principalmente pelos generais daquela época, né? E aqui também fala que assim, no versículo 14, então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti. Baraque, pois, desceu o monte de Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera desceu do carro e fugiu a pé, né? Depois o Cícera foi morto, né? Na sequência, depois de ter fugido. Mas aqui fica sobre a questão quando Deus dá uma ordem, uma ordenança, quando nós devemos fazer algo e nós não fazemos. Quando Deus coloca uma pessoa em nossas vidas, fala: você tem que tomar esse caminho, vocês têm que fazer isso, a sua batalha será essa e você terá que enfrentá-la, você não terá que fugir dela, você terá que enfrentar a situação e não fugir da situação. Porque tem, em primeiro lugar, as pessoas que temem e servem ao Senhor, e Deus está acima de todas as coisas. Se Deus der uma voz de comando, Deus usou uma pessoa para falar sobre o que devia ser feito, que Deus ali estaria, então a pessoa tem que ir lá e obedecer a voz do Senhor e cumprir com aquilo que Deus falou, seguir o caminho. Se era para enfrentar o outro exército inimigo, assim deveria ser. Por quê? Porque Deus já estava lá com seus anjos. Deus já sabia que ia vencer os inimigos. Porque os inimigos dele não tinham Deus, mas eles tinham Deus com eles. Então, e através da profetisa Débora, que também era juíza, ela já tinha falado para ele ir. Então ele tinha que ter obedecido. E isso serve para mim e para você. Se Deus deu uma ordem através de uma pessoa, Deus pegou e falou para você que você devia fazer algo e você não fez, se vier depois cobrança, você vai ter que fazer.
Porque Deus, quando Ele escolhe a nossa pessoa para fazer que a, que a Deus pediu para fazer, tem que fazer. Por quê? A palavra do Senhor fala que Deus não é uma pessoa que falta com a sua palavra. Ele não é um ser humano que vem, que mente. Ele não é uma pessoa que fala uma coisa e não faz outra. É uma pessoa que não dá uma promessa e não cumpre com a promessa. Deus é muito diferente do ser humano. O ser humano, ele pode fazer uma conversa, ele pode prometer algo e não cumprir. Se Deus falou, Deus prometeu, Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer e ponto final. Não muda essa história de que não se deve fazer. Porque a nossa confiança tem que estar em Deus vivo, naquele que opera em nossas vidas. Por quê? Porque Deus tem que pegar e trazer, Ele traz para nossas vidas a luz daquilo que Deus está conosco. Ele vai trazendo à luz tudo aquilo que está à nossa frente, o que estava no oculto, escondido, Deus traz à tona. Por quê? Porque Ele pega e traz a palavra sobre as nossas vidas. Porque Deus tem a sua palavra que Ele cumpre aquilo com que Ele falou. Então, nesse caso, como ele usou a profetisa, ele falou, vá lá e faça, e conforme Deus ordenou. Né? Porque se Deus ordenou, não tem por que temer. Muitas vezes o que fica a dúvida é o nosso coração. Muitas vezes nós colocamos um A, um B, um C na frente daquilo que Deus quer fazer. E Deus não quer que a gente coloque nem o A, nem o B, nem o C, nem as outras letras e muito menos os numerais. Deus quer que a gente cumpra com aquilo que Deus falou. Vá lá e faça, tome a frente, porque eu estou contigo. Não é a pessoa que está à frente de você, não é a outra pessoa que está à frente de você. Sou eu que estou contigo. Sou eu, Deus, estou contigo. Não é a pessoa que está contigo, sou eu, Deus. Então nós temos que levar isso à frente. Quando nós servimos a Deus e temos Deus em nossas vidas, é Deus que vai operar. Como eu sempre falo, nós somos vasos de bênção na mão de Deus. Nós somos usados por Deus. Quem faz a manifestação é Deus. Deus faz as coisas acontecer. Nós somos instrumentos nas suas mãos aqui na terra. Nada mais além disso. Porque muitas vezes que a pessoa tenta passar acima disso, ele está tentando puxar sua glória para si. E não existe como uma pessoa dividir Deus não divide sua glória com ninguém, absolutamente ninguém, nem aquela pessoa que está no altar, nem a pessoa que está abaixo do altar. A pessoa, ela está sempre abaixo de Deus e nunca acima de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz é voltado para o reino de Deus. Se Deus te deu uma ordem, assim o faça. Se Deus te instruiu a fazer, faça. Porque muitas vezes, antes da pessoa vir falar conosco, ou Deus mandar alguém falar conosco a respeito do assunto, Deus já chegou a tocar alguma coisa no nosso coração. Aquilo é só uma confirmação daquela dúvida ou daquela preposição que você já tinha sobre o que iria fazer. Se Deus pegou, já falou, deixou claro que é para você fazer conforme que a pessoa está descrevendo, falando que você falou para Deus e Deus falou para essa pessoa, falou para você que é para você seguir, para você persistir, é para você fazer isso, não é para você olhar para os lados, é para você olhar para Ele, porque Deus ouviu você. Muitas vezes a gente fica em xeque assim, será que Deus ouviu a minha voz, Deus ouviu a minha oração? E Deus utiliza as pessoas para isso, por causa que Ele vai lá e fala assim, fale com o meu servo, fale com o meu servo, que aquilo que Ele pediu, aquele movimento que Ele pediu, aquela circunstância que Ele falou, pode falar para Ele que é para Ele seguir em frente. Ele pediu para mim, mas ele ficou em dúvida. Eu não quero que ele fique em dúvida, eu quero que ele faça, simplesmente cumpra aquilo que eu falei para ele. E avisa ele que a promessa que eu fiz para ele vai se cumprir. E não é para ter medo disso, porque eu estou à frente de todas as coisas, porque Deus faz assim com os nós, seres humanos. Deus procura estar trazendo a palavra para nós, procura estar trazendo a verdade. Deus também traz aquilo que ele já falou anteriormente. Deus coloca em nosso coração e dá a confirmação. A partir do momento que a gente fala assim, eu vou passar por uma luta, eu vou passar por uma batalha, eu preciso da sua ajuda. Deus levanta as pessoas para te ajudar. Deus levanta a pessoa até para trazer uma palavra daquilo que você precisa. Porque muitas vezes nós fechamos nossos corações, fechamos os nossos ouvidos, né? Porque nós queremos pensar no que fazer. E Deus não está pensando no que nós vamos fazer. Deus já sabe que pode ter mais à frente. Deus sabe que muitas vezes pode ter um obstáculo, pode ter um perigo, pode ter algo muito perigoso à frente. Então o que Deus faz? Deus dá uma condição, dá um alinhamento certo para que a pessoa vai fazer. Porque a pessoa saia vitoriosa, não derrotada. A palavra do Senhor fala que todos aqueles que se basearam naquilo que Deus estava falando, vencer as lutas, vencer as batalhas. Aqueles que foram em busca da sua própria glória, tentando dizer que estavam indo na vontade de Deus, não tinha nada a ver com Deus, era a vontade do ego, da soberba, todos eles foram derrotados e tiveram seus exércitos aniquilados, bem dizer.
Então, nós temos que procurar essa direção na presença de Deus. Assim, eu estou aqui, Pai, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma incerteza na minha vida, mas eu sei que eu preciso da sua direção. E assim Deus faz com nossas vidas. Deus coloca, às vezes, uma pessoa, que nem aqui aconteceu com a profetisa Débora. Porque o que ele falou? Ele usou a Débora para falar com o comandante que ele ia fazer aquilo lá mesmo, que era para ele descer, pegar os exércitos e ir ao combate, porque Deus estava com ele. Não era para ele temer, é para que Deus já estava lá. Não era para ele ficar na dúvida. Não existe dúvida no reino de Deus. Nós não podemos, como seres humanos, botar uma interrogação no que Deus está fazendo. Nós devemos fazer. Nós devemos acreditar no poder de Deus. Porque muitas vezes tiveram várias batalhas, conforme está na Bíblia, muitas vezes o exército não precisou nem confrontar o outro exército, porque Deus mandou os anjos descer, um anjo só para descer, e matou vários soldados inimigos. Por quê? Porque a glória pertence a Deus, somente a Deus. Deus deixa claro nessa circunstância que tudo que envolve o reino dele é para a glória dele, não para a nossa. Nós somos somente instrumentos. Mas lembre-se, quando Deus tocar no seu coração, pedir para que você faça algo, não coloque em dúvida. Vá lá e faça. Se você tiver muita dúvida, e procure pessoas para estar orando, coloque o motivo da oração sobre aquilo que você está querendo tomar a decisão, mas que a decisão vem do reino. Deus, claro, nós temos que fazer a nossa parte aqui na terra, mas faça sob a direção de Deus. Não deixe Deus de lado para depois, se der errado alguma coisa, não der certo como você pensou, ou pegar e dizer, não, fui derrotado, não era bem assim, né, como que Deus mandou? Não, você tomou uma direção que não tinha Deus no meio, pura e simplesmente. Muitas vezes nós, seres humanos, fazemos isso. Nós tomamos decisões, tomamos atitudes sem a direção de Deus, no achismo nosso e também no nosso ego e no nosso soberbo. É uma coisa que Deus abomina quando nós aceitamos Ele como o rei de nossa vida, do nosso ser, né? Nós ainda ter essa dúvida e ainda não ter se rendido totalmente a Deus, né? Que é o verdadeiro arrependimento de coração, porque o arrependimento faz que nós sempre lembramos, Deus está cuidando de mim, eu dependo de Deus, não é Deus que depende de mim, sou eu que dependo de Deus, porque se Deus não fizer, nada vai acontecer. Muitas vezes Deus deixa algum tempo as coisas travadas, porque vai se manifestar a glória dele, o poder dele. Então, muitas vezes, o que vai se manifestar sobre a sua vida é algo grandioso, algo que vai ser bênção, não só para a sua vida, mas as pessoas à sua volta. Então, Deus faz isso, Deus trabalha com isso. As lutas, elas podem acontecer como acontece com todos, mas Deus tem algo melhor. Não podemos pegar assim, Senhor, no meio da batalha, vou tirar meu time de campo e tchau, e não vou fazer mais nada. Não, tem que sair a luta, porque tem coisas que dependem de nós. Deus não vai descer aqui e fazer a nossa parte, né? Porque Deus quer que a gente faça a nossa parte. A partir do momento que a nossa parte é orar, buscar a palavra de Deus, buscar a direção, estar firme com Deus, né? Fazendo a vontade dele, pedindo direcionamento certo para as coisas, não pôr as outras coisas à frente de Deus. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar uma casa, vou comprar um carro, não consulta Deus, não toma uma direção, pensa, eu vou lá e faço, depois faz um financiamento, não consegue pagar e culpa Deus que não conseguiu pagar e teve que entregar a casa e teve que entregar o carro. Sem uma direção de Deus, porque Deus teria algo muito melhor. Deus já tinha planejado algo melhor, mas nós, no desespero de querer fazer as coisas acontecer, nós já fazemos tudo a perder e acabamos perdendo mesmo e ficando com prejuízo e tendo que pagar a conta com correção em juros monetários. Então é isso que nós temos que sempre fazer. Deus ele dá a direção certa. E Deus, quando coloca uma pessoa em nossas vidas e fala assim, vai e faça o que eu te ordenei já há um tempo atrás, vá lá e faça, é para fazer. Porque Deus já colocou no teu coração. Muitas coisas que a gente ouve no altar, uma palavra direta, às vezes não precisa a pessoa estender o dedo, é isso que te digo. A pessoa pode falar assim, durante a pregação da palavra, principalmente a palavra, o que vale é a palavra quando ela é pregada. Então, quando a pessoa está pregando a palavra de Deus e aquilo toca no nosso coração, que aquece, ferve, que nem a gente fala, é porque Deus já tinha falado um pouquinho antes com nós, e nós não tomamos um posicionamento. E Deus dizendo, sai do teu lugar, levanta e faz o que eu te falei. Sai do teu lugar, levante e faz aquilo que eu te falei. E ele usa uma pessoa que está muitas vezes num culto, a gente nunca conhece muitas vezes, até às vezes teu pastor não está sabendo, às vezes quando a pessoa está na igreja católica, o padre também não sabe o que está acontecendo com a sua ovelha,
né? Mas ele fala aquela palavra porque aquela palavra é direcionada para o coração daquela pessoa que Deus falou, ó, eu falei para você, lembra que é para você ter feito isso e você não fez? Eu falei para você ter a direção, eu te dei a direção e você não quis fazer, e você está demorando para sair do lugar, ou você tomou uma atitude que não é o que você falou, que é eu mandei você fazer e eu não mandei você fazer. Então você colheu um fruto que não era para colher porque você se adiantou, você teve pressa naquilo que você estava falando comigo, e é aquilo que eu estava falando para você que iria acontecer, você teve pressa para fazer antes, porque você achou que teria um poder, né, apesar de ser um ser humano, né, feito de água, bem dizer, quase 100% de água, vai querer fazer isso. Então Deus toca no coração, no nosso coração, principalmente nas pregações, porque a palavra, quando ela é pregada e discípulo no púlpito, ela é direcionada para os irmãos. Primeiro, cai sobre aquela pessoa que está pregando. Quando nós lemos a palavra do Senhor, Deus fala conosco antes. Aquela circunstância é verdade. Eu não tomei aquela decisão e Deus está falando comigo a respeito disso, e Deus vai falar com a igreja também a respeito disso, mas cada um tem seus problemas diferentes, cada um tem um problema em casa, tem no trabalho, tem na escola, tem com os vizinhos, às vezes tem algo para resolver, né? Então isso acaba, quando vai falar de cima do púlpito, a palavra toca. Porque a pessoa, quando ela é ministrado sobre as nossas vidas, de Deus falando através da palavra, Deus está esclarecendo aquilo que deve ser feito. E às vezes não precisa a pessoa apontar o dedo e falar, eis que te digo, eis que falo isso, ou fala teu nome e CPF. Se falar teu nome e CPF, tenha cuidado, porque isso daí a Polícia Civil já falou a respeito desse tipo de coisa. Então, pegue e tome uma decisão na presença de Deus. É você e Deus, como eu sempre falo. A nossa vida com Deus, nós podemos ter uma vida de casal, ter filhos, tudo, mas a salvação, ela é individual. Cada um se salva. Se eu sou casado, eu salvo porque eu procurei Deus. Se a minha esposa se salvou por causa que ela se salvou na fé dela e porque ela buscava Deus. Não adianta, porque a pessoa não. A salvação, ela é algo individual. E Deus tem um chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é ou você seguimos, ou nós seguimos o caminho dele, ou nós seguimos o caminho do inimigo. Não tem escolha. A palavra de Deus é bem clara. O mundo tentou distorcer um pouco isso, e também algumas pessoas que não tinham muito direcionamento antes de falar essa palavra nos púlpitos. A palavra certa é que quando nós temos o livre-arbítrio de Deus, é seguir o que ele ensinou, ou seguir o que o inimigo ensinou. O muro pertence ao inimigo, por isso que ele não se preocupa quando nós estamos no muro. O muro já pertence a ele, então se nós estamos naquele muro, o dia que Jesus vier para buscar sua noiva, ou o tempo que nós saímos dessa terra, né, nós vamos morar com ele. Não vamos morar com Deus porque nós estávamos no muro, nós não estávamos fazendo aquilo que Deus estava fazendo, que muitas vezes é algo pesado para falar, mas é uma realidade, porque nós seguimos a palavra de Deus e queremos morar com ele nos céus, morar lá no céu com ele, na eternidade. Nem sempre falo, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, vai acabar os problemas financeiros, não vai ter mais sol escaldante, não vai ter mais os problemas que acontecem conosco aqui na Terra, né? Então, principalmente de saúde e tal. Por quê? Porque lá acaba tudo. E é isso que nós temos que tomar uma direção na nossa vida. Nós tomamos direções aqui na Terra, porque nós queremos vivendo ao tempo que Deus assim determina que nós venhamos viver aqui, né? Mas depois tem o após, quando a gente parte dessa terra. Nós não somos eternos, só vamos ser eternos quando estiver com ele no céu, nada mais além disso. Então nós temos que buscar a Deus enquanto há tempo. A palavra do Senhor também fala que quando Jesus voltar para nós, já era. Então não vai ter mais como ler Bíblia, não vai ter mais como pedir, falar que está arrependido, não vai ter mais como se explicar para Deus, porque Deus deu uma ordem, a gente não fez, não executou, né? A gente foi falho com Deus nesse aspecto, já era, né? Então nós temos que ter buscar a face de Deus e saber como que funcionam as coisas. Deus é uma pessoa que faz as coisas que funcionar direito. Deus quer que essas coisas sempre vão em linha reta. Ela não faz curva, Deus faz a linha reta, porque as coisas têm que ser certas. E se Deus faz as coisas certas, quando Ele fala para você fazer algo, ou para mim fazer algo, Ele já sabe que é algo certo. Não é algo duvidoso, não é algo que vai dar errado, não é algo que vai dar na trave, não é algo que vai te prejudicar. Então vai ser algo que vai ser bênção em nossas vidas. Claro que nós temos o ataque do inimigo, porque o inimigo não deixa as pessoas que têm Deus em paz, né, que isso é natural da parte dele, porque ele foi enxotado do céu, com um terço dos anjos rebeldes, mas
Nós temos que seguir o caminho que assim Deus determinou para as nossas vidas e também ser bênçãos para as outras pessoas. Não é porque Deus concedeu algo para nós que vamos dizer, Senhor, agora está tudo bem, vou sentar aqui, vou ficar esperando até a minha velhice e amém. Não, nós, como cristãos, também temos que propagar a palavra do Evangelho, levar para as outras pessoas, né? Tem pessoas que conseguem propagar em outros lugares, propagar na TV, na rádio, na rede social, né? Fazendo evangelismo nos hospitais, nas clínicas, né, ou fazendo campo missionário na sua cidade, no seu estado, no Brasil mesmo, ou fora do Brasil, né? Então, tudo isso daí é o que faz parte de um cristão. Quando Deus faz algo em nossas vidas, nós vamos fazendo as coisas para Deus também, porque nós sabemos que o que nós temos não é aqui para cá, não é na terra. Nossa roupa vai ficar, nosso carro vai ficar, nossa casa vai ficar, tudo vai ficar. A nossa alma vai embora, é o que eu sempre falo. Então, devemos seguir o caminho com Deus, seguir com Ele o tempo todo, crendo que quando Deus utiliza alguém para falar conosco a respeito da dúvida ou algo que nós estamos pensando, Deus usa uma pessoa, fala, vá lá e faça. Débora falou para ele, vá lá e faça aquilo que Deus já te falou. É para você pegar o exército e ir para a batalha e ponto final. Então, é assim que deve funcionar para as nossas vidas. Crendo, Deus está acima de tudo e Deus está cuidando de mim, de você e da nossa família. Se você tem algum problema, entregue na mão de Deus. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, entregue a sua vida para Deus, para Jesus. Abra o seu coração. Não precisa de muito malabarismo. Muitas vezes basta até na própria casa da gente dobrar os joelhos e falar, Senhor, eu te aceito como único Rei e Salvador da minha vida, Senhor. Eu quero a transformação, né? Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Porque a primeira transformação, sempre que eu sempre falo, a primeira transformação acontece nas nossas vidas, para depois acontecer na vida de nossos familiares e muitas vezes nossos parentes, a qual muitas vezes nós estamos orando e intercedendo. Porque a mudança de Deus acontece primeiro em nós, porque a glória dele resplandeça sobre as nossas vidas e as pessoas que estão à nossa volta vejam a glória de Deus e também queiram essa glória de Deus na vida deles, para que eles sejam curados, transformados, libertos. Então é isso que nós devemos fazer sempre, procurar mudança. Eu quero uma mudança naquela vida, aquela outra pessoa, tal, porque aquela pessoa não. A primeira mudança acontece sempre em nós. A Bíblia sempre fala, a mudança primeiro acontece na pessoa, para que depois nós alcancemos a nossa família. Assim que também começa uma vida missionária. O primeiro campo do missionário é a sua própria casa, seus próprios filhos, a sua esposa, ou quando é a esposa missionária, é o seu esposo. Então, tudo isso daí é o primeiro, é a nossa casa, vem nossos parentes, depois vem os nossos vizinhos, os nossos melhores amigos, né? Depois tem a questão também das pessoas que trabalham conosco nas empresas, as pessoas que estudam conosco, né? Muitas vezes o pessoal que mora no bairro, porque todo mundo sabe que nós temos a glória de Deus. E quando nós temos a glória de Deus, quando Deus está fazendo, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus ordenou, o que acontece? Essas pessoas também querem, porque muitas vezes essas pessoas estão aflitas, estão com algum problema, e a única solução que elas precisam para a vida delas, ela quer somente uma oração, para que Deus possa ajudar ela. Esse é o momento que nós temos que fazer para ganhar essas almas para Jesus, para o reino de Deus, porque se ela está vindo, porque ela precisa da ajuda de Deus, e nós somos o canal entre Deus e Ele. Depois a pessoa, quando ela aceita Jesus e tem a sua vida transformada, ela vai seguir seu caminho com Deus. Por quê? Porque Deus usou a nossa vida para alcançar o próximo, e o próximo, depois que aceitou Jesus como seu único Salvador, deixando Deus transformar seu coração e sua vida, ele vai fazer o mesmo que nós estávamos fazendo. Então, lembre-se disso. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, é porque Ele nos ama. Pode ser um propósito bom, pode ser um propósito difícil de se fazer, mas Deus está ali conosco. Porque se Ele falou que vai para fazer, é porque Ele já sabe que vai ter o hino da vitória no final. Ele já sabe disso. Claro que podemos passar pelo deserto, podemos passar por lutas, né? Porque nessas lutas também nós crescemos espiritualmente, crescemos como pessoa também, sabendo aquilo que não se deve, que não se deve fazer. Né? Então é isso que nós devemos fazer, procurar a presença de Deus todos os dias das nossas vidas, até que Deus venha ou que nós partimos dessa terra para morar com Ele no céu. Então que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida, Deus venha derramar o seu poder, a sua glória, a unção sobre a sua vida. Se você tem algum problema, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te dar força nesses momentos na tua batalha, que Deus venha estender suas mãos sobre a sua casa, que Deus venha estender a mão sobre o seu trabalho, que Deus venha estender a mão sobre aquela pessoa que você tem orado para ser liberta,
que Deus venha estender as mãos sobre aquela pessoa que você tem orado, tem internado no hospital, ou que está com um problema de saúde na sua casa, que Deus venha estender sua mão sobre essa sua vida e a toda a sua volta, que Deus venha trazer a transformação, que Deus venha aquietar seu coração e que você consiga escutar a voz de Deus, a voz de comando de Deus sobre a sua vida, para que você faça aquilo que Deus está te pedindo para você fazer há algum tempo, que muitas vezes nós não sabemos o que Deus está pedindo para a pessoa, mas a pessoa sabe aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então, que Deus abençoe, Pai, cada um, Pai, que assistiu essa live, Pai, aquelas pessoas, Pai, que vão assistir agora à noite, aquelas pessoas que vão assistir de madrugada, amanhã cedo, amanhã tarde, Pai, que o Seu Deus venha derramar a sua graça, Pai, da sua bênção, Pai, que o Seu Deus venha encher, Pai, a vida da casa dessa pessoa, que o Seu Deus venha dar direção, Pai, Pai, que o Senhor venha dar livramento, Pai, que o Senhor venha trazer a cura, Pai, sobre a vida dessa pessoa, Pai, que as suas mãos venham se estender sobre essa casa, se estender sobre essa vida, Senhor. E que essa pessoa possa compreender, Pai, o seu agir, Pai, o seu querer sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor Deus esteja mostrando, Pai, tocando, Pai, e levantando pessoas para caminhar com esta pessoa, para que ela possa pegar e andar contigo, Pai, e ter uma vida transformada pelo seu poder, Pai. Muitas vezes nós sonhamos algo, e o Senhor sonha muitas vezes bem mais alto do que nós sonhamos, Pai, pensamos bem mais alto do que nós pensamos, Pai. Peço que esteja abençoando a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. E lembrando, se você não está indo numa igreja, procure estar em comunhão com a igreja. Procure estar com as pessoas, para você não ficar sozinho, para as pessoas interceder por você, porque muitas vezes nós precisamos de oração, todos nós que estamos no reino precisamos orar uns pelos outros. Então, participe. Se a tua igreja tem campanha de oração, tem dias que faz oração, participe, esteja participando, porque isso é para a glória de Deus e isso fortifica as nossas vidas também. E não lute sozinho. Não vá também na onda com as pessoas que falam que devemos lutar, se andar sozinhos, porque na única coisa andando sozinho, se viramos alvos muito fáceis para o inimigo. E a única intenção que o inimigo tem é que nós vamos morar com ele no lago de fogo e enxofre. Nada mais além disso. Deus abençoe a todos, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até a próxima em nome de Jesus. Amém.